Boa tarde, meninos. Nós iremos agora fazer a correção da atividade, tá? De português, aí do linhas e entrelinhas, que começa na página 73 e termina na 74. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção e fizessem a correçãozinha da atividade. Vamos lá, vou iniciar aqui com a leitura do texto. Hora da leitura. Os povos africanos são reconhecidos como grandes contadores de história. Hoje podemos ter acesso a diversos contos africanos, originários de tradições orais, que para nossa alegria há tempos vêm sendo recolhidos e registrados, e muitas vezes traduzidos para que não sejam esquecidos com o tempo, e também para que possam ser apreciados por um maior número de pessoas. Agora você vai ler um deles, recontado pelo escritor Rogério Andrade Barbosa. Amigos, mas não para sempre. Em Uganda, no coração da África, os contadores de história dizem que antigamente o gato e o rato viviam juntos e eram muito amigos. Os dois parceiros plantavam, colhiam e depois armazenavam os produtos de seu trabalho em pequenos celeiros de barro cobertos de palha. Um dia, o rato resolveu que deveria guardar o leite também, da mesma forma como os homens faziam para não passar fome durante a estação da seca. De que jeito? Questionou o gato. Em poucos dias o leite ficará azedo. Deixe comigo, respondeu o rato. Eu aprendi como as mulheres preparam um tipo de manteiga que eu adoro, o qual elas chamam de gin. Então, sob o comando do rato, os dois amigos deram início ao longo processo. Assim que acabaram de ordenhar as vacas de chifre enormes, punham o leite numa sacola de couro durante alguns dias para fermentar. Depois balançavam a bolsa pendurada por uma corda no galho de uma árvore para lá e para cá. Em seguida, retiravam a espuma que iam formando-se no topo. Colocavam numa panela e ferviam até que a manteiga ficasse no ponto. No fim da estação da colheita, os compadres tinham um pote cheio de gin. Para que o gosto ficasse melhor, adicionaram nele uma série de temperos. Mas ainda havia um problema para resolver. Onde vamos guardar o gin? Perguntou o gato. Tem que ser num lugar seguro, pois não confio muito em você, falou o felino, olhando com desconfiança para o amigo. Conheço bem suas fraquezas. Você tem razão. O simples cheiro do gin me deixa com água na boca. Vai ser difícil resistir, conformou-se o rato. Para ser sincero, o gin não estaria a salvo comigo também, replicou o gato, alisando os bigodes. Depois de uma longa discussão, concordaram que o melhor lugar para esconder o gin seria no interior de uma velha igreja construída pelos missionários europeus. O templo é um lugar tão sagrado como as árvores cultuadas pelos povos que habitam a floresta. Ninguém vai ter coragem de mexer ali, apinou o rato. É mesmo, apoiou o gato. Além disso, o gin ficará protegido contra a ação de insetos e vermes. À noite, protegidos pela escuridão, o gato e o rato esconderam o pote cheio de gin num canto da sacristia, onde o pastor guardava os documentos da igreja. Quando a estação da seca chegou, o gato e o rato se alimentaram com os produtos que haviam armazenado nos celeiros. Havia bastante comida para os dois, mas o rato não parava de pensar no gin que ele ocultara na igreja. Será que ele estragou? Como que deve estar o gosto agora? Pensava o pequeno roedor. Morrendo de vontade de provar um pouquinho do gin, ele planejou uma boa desculpa. Tenho que ir à igreja. A filha de minha irmã vai ser batizada e ela pediu que eu fosse o padrinho. Está bem, disse o gato sem desconfiar de nada. O rato, tão logo chegou na igreja, pegou o pote, destampou e começou a comer. Ai, que delícia! Elogiava com a boca toda lambuzada de manteiga. Antes de sair, ele cobriu a vasilha de barro e guardou cuidadosamente no mesmo lugar. Como foi a festa? Perguntou o gato, assim que o rato retornou com uma cara toda satisfeita. Foi ótimo. Qual o nome que deram para o filho de sua irmã? Quase cheio, respondeu o roedor, lembrando-se de como havia deixado o pote. Dias depois, o rato, convencido de que o gato era mais fácil de enganar do que imaginara, resolveu provar mais um pouco do gin. Foi convidado para outro batizado. Mentiu ele. Na volta, com a barriga estufada, disse que o nome do recém-batizado tinha sido metade.
Que nomes estranhos a sua família dá aos filhotes, comentou o gato sem perceber o que estava sendo passado para trás. O rato decidiu continuar com sua incursão até que o gin acabasse. Ele sempre que voltava da igreja inventava novos nomes para os parentes batizados, de acordo com o conteúdo do pote, que iam diminuindo a cada visita. O último nome, lógico, só podia ser vazio. Quando a comida estocada nos celeiros acabou, o gato chamou o rato e disse: agora podemos pegar o gin e guardar na igreja. O gin que guardamos na igreja. Sinto muito, mas não posso acompanhá-la. Estou me sentindo mal, desculpou-se o rato. Então, o gato foi até o templo sozinho. Quando ele abriu o pote, levou o maior susto. O quê? Não tem nada, esbravejou. Isso não pode ser verdade, lamentou-se o bichano, rolando de raiva pelo chão. Quando o gato chegou em casa, pronto para dar a má notícia, descobriu que o rato tinha feito de trouxa, desaparecido no meio da floresta. Só pode ter sido esse traidor. Agora entendo os nomes esquisitos que ele ia inventando. Quase cheio, metade, um pouco, pouquinho, vazio. Desde esse dia, o gato vive à procura do rato, mas o roedor, assim que escuta o miado do implacável perseguidor, foge correndo para a sua toca. Linhas e entrelinhas. Agora nós vamos para a atividade. Em que país da África se originou o conto que você leu? Em Uganda, né? Aparece lá no iniciozinho do texto. 2. Logo no início do conto, o narrador sinaliza quando acontece essa história. Ele dá uma data precisa ao leitor ou apenas situa no tempo? O narrador ele apenas situa o leitor no tempo, tá, gente? Ele não dá uma data precisa. Que palavra ele utiliza para demarcar esse tempo? O narrador utiliza a palavra antigamente. Ainda no início do conto, o narrador anuncia que irá contar algo sobre o quê? O narrador anuncia que irá contar algo sobre o tempo em que o gato e o rato eram muito amigos. Quem são os personagens desse conto e quais atividades costumam fazer juntos? Aqui está dizendo que os personagens desse conto são o gato e o rato, e eles costumavam plantar, colher e armazenar os alimentos para o seu consumo. Por que você acha, 4, por que você acha que os personagens tinham que se preocupar em armazenar alimentos para comer durante o período de seca? Em período de seca, os vegetais eles não se desenvolvem bem. Por isso, é preciso contar com alimentos armazenados anteriormente. Então, antigamente, eles guardavam os alimentos para que no período de seca eles tivessem, né, aquele produto para consumir. Hoje em dia, a gente já conta aí com modernas formas de irrigação que não há mais necessidade, né, de fazer. Alguns alimentos são necessários guardar, né, são levados para a indústria para que sejam embalados, colocados em alguns utilizados para fazer outros produtos, né? Mas a questão aí da seca a gente já não tem mais esse problema, né? Porque para nós atualmente é mais difícil ficarmos sem alimento mesmo nos períodos de seca. Então, atualmente não vivemos tanto esse tipo de problema porque existem tecnologias de irrigação e consumimos muitos produtos industrializados. Quem trouxe uma ideia nova para produzir um alimento que durasse e que poderia, portanto, ser consumido no período de seca? Quem deu a ideia foi o rato, né? Eles não sabiam o que fazer com o leite iria estragar se ficasse muito tempo em um ambiente sem ser na geladeira, um lugar frio, né? Eles não tinham, na verdade. Então, ia acabar ficando azedo, eles teriam que jogar fora. Não tinha como armazenar. A única forma foi fazer aí o gin, né? Que o gato deu a ideia. Complete o esquema de acordo com um problema que se apresenta às personagens do conto. Problema: encontrar um lugar seguro para guardar o gin. A causa: tanto o gato como o rato poderiam não resistir à tentação de aguardar o momento certo para comê-lo. Então, eles mesmos não confiavam em ficar com o gin, né? Porque eles poderiam comer
o gin antes da hora, antes do momento certo. 6. Responda em que tempo verbal o texto foi narrado. O texto foi narrado no passado. Lá onde aparece antigamente, já está dizendo que foi no passado, né? O texto apresenta diversos verbos que se referem às falas dos personagens, enriquecendo os diálogos e levando o leitor a entender melhor a reação do gato e do rato ao longo da narrativa. Copie do texto pelo menos 10 verbos. Para ajudar, nós já começamos. Então, aqui já tem questionou, respondeu, perguntou. Eu coloquei alguns aqui, mas você pode colocar os que você preferir, tá? Porque existem outros também. Eu coloquei falou, conformou, replicou, apoiou, planejou, começou e chegou. 7. O que levou o gato a decepcionar-se com o rato? O gato confiou no rato, mas ele o traiu e comeu sozinho todo o gin que eles guardaram para comer juntos. Então, aí houve uma situação aí difícil entre os dois amigos, né? Porque quando você confia, você imagina que aquela pessoa, ela não vai fazer, não vai trair sua confiança, né? Então, o rato acabou traindo a confiança do gato e o gato acabaram perdendo a amizade, né? Como você se sentiu quando terminou de ler esse texto? Escreva sua resposta e depois partilhe suas ideias com os colegas para ouvir deles como se sentiram também, tá? Então, cada um vai colocar aí a sua resposta, é pessoal, tá? Para qual fato observado no mundo animal esse conto dá uma explicação? Então, esse conto dá uma explicação para o fato de o rato estar sempre tentando escapar do gato ou o gato está sempre perseguindo o rato, certo, gente? O fato aí dessa briga que tem entre gato e rato, né? Aí nós temos aí na ponta da língua, vocês irão aí fazer o estudo do gênero textual conto. Vocês irão ler a página, as duas páginas, a página 75 e 76 e responder, tá bom? Aí depois eu volto com vocês para fazer a correçãozinha dessa atividade. Certo, gente? Então, nosso tempo é curto e espero que todos respondam, tá? Até mais.